Obrigado pelo convite. Vamos dividir a palestra aqui, eu e o Diego. Nós somos colegas aqui, professores do INPE, e também temos uma startup na área de blockchain. Então, eu vou começar um pouco falando sobre blockchains em geral, como tecnologia, e o Diego vai continuar falando sobre nossa startup um pouco. Então, primeiro vou começar com o Bitcoin, que eu acho que é o projeto de blockchain mais conhecido, foi o primeiro, né? E começou num contexto interessante, foi em 2009, logo depois da crise dos subprimes nos Estados Unidos, onde havia uma série de críticas sobre como funcionava o sistema financeiro. Então, tinha um desejo de alguma alternativa, talvez por isso tenha ganhado tanta atenção da mídia, Bitcoin. Bitcoin, na verdade, foi autorado por Satoshi Nakamoto, mas isso é um pseudônimo até hoje. É uma coisa interessante que não se sabe quem foi ou quem foram os autores do código. Então, o que é Bitcoin? Bitcoin é um código, é um programa de computador distribuído livremente, você pode baixar, instalar, executar no seu computador, e que veio acompanhado com um artigo científico que descreve a tecnologia por trás desse código. A tecnologia por trás dessa ferramenta é o que a gente chama de blockchain. Então, um grande passo científico, é uma tecnologia muito importante para a ciência da computação em geral, mas o que ela permite? Ela permite, por exemplo, no caso do Bitcoin, a criação de uma moeda descentralizada. Então, imagina que tem 10 mil pessoas no mundo rodando esse software, então agora eles podem criar uma moeda e cada um dos usuários vai ter uma porcentagem das moedas, e eles podem negociar, transmitir essas moedas, mas de maneira que não existe um agente central que diz quem tem quanto. Em particular, se 10 desses computadores, ou 1000 desses computadores caírem do ar, a rede ainda continua funcionando, ela é bastante resiliente, tanto a falhas de comunicação, a particionamento da rede, a censura, se existir uma agência, talvez governamental, que tentar censurar o funcionamento da rede, vai ser bem difícil de fazer, mesmo para agências como a NSA, por exemplo. Ataques por indivíduos, ou tentativas de manipular. Se você tem um saldo em bitcoins, tem 10 bitcoins, você tenta mentir, dizer que tem 100, você vai ter um grande problema computacional e criptográfico para tentar alterar seu saldo dessa maneira. Então, atualmente já tem mais de 20 anos que a rede funciona e nenhum ataque foi realmente bem sucedido. Já tiveram ataques que foram resolvidos em poucas semanas. O Diego vai falar um pouco depois sobre o que mais que blockchain pode trazer, além de só uma moeda distribuída, mas eu vou falar um pouco sobre a história, e a história tem muito a ver com as aplicações financeiras. Então, nos 2 primeiros anos, a moeda foi experimental e foi adotada essencialmente por ativistas de liberdade de expressão na internet, que se denominam cypherpunks. Tem um caso interessante que em 2010, a primeira transação real foi feita com Bitcoin na pizzaria Papa John, onde 2 pizzas foram compradas por 10 mil Bitcoins, que hoje valeria 100 milhões de dólares. E 2011 e 2012 foi um período bastante negro para o Bitcoin, e a mídia castigou bastante a tecnologia, porque foi onde floresceram os mercados negros, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Grandes hacks, grandes contas foram hackeadas e tiveram seus fundos roubados através de invasão de computador. Se alguém conseguir invadir seu computador e sua chave criptográfica estiver lá dentro, a pessoa consegue roubar de maneira irreversível seus fundos. 2013 e 2014 foi quando começou uma regulamentação, as agências de inteligência, a polícia começou a entender como que funciona a tecnologia e começaram a conseguir rastrear as operações de uma forma que foi bastante abafado o uso de Bitcoin no mercado negro. Isso também veio com uma legitimização e um crescimento do preço, a valorização do Bitcoin, que levou a distorções como aquela que eu exemplifiquei na compra das pizzas. Em 2015, grandes empresas surgiram, principalmente bolsas descentralizadas ou centralizadas, Binance, Coinbase, que são portais que permitem que as pessoas entrem e negociem essas criptomoedas sem precisar necessariamente instalar aquele software, rodar aquele software, que é um software um pouco chato, você não pode desligar seu computador para estar utilizando a moeda, e aí através desses portais as pessoas passaram a se sentir mais bem-vindas e aumentou bastante a adoção.
2016 foi um ano em que a adoção foi enorme, a valorização também muito grande. E em 2015 é importante ressaltar a criação do Ethereum, que é uma outra criptomoeda, também baseada em blockchain, mas com uma diferença muito importante, que o Diego vai enfatizar, que traz na comunidade o conceito de blockchain de segunda geração. Então, o Bitcoin é um blockchain de primeira geração e depois vieram vários, dentre os quais eu destaco o Ethereum, que é um blockchain de segunda geração mais poderoso. E 2017 foi caracterizado pela invasão de novos projetos. Então, centenas de pessoas falaram aqui, está uma nova moeda, tem melhores propriedades que o Bitcoin, melhores propriedades que o Ethereum. E esses projetos foram financiados através do que a gente chama de ICOs, que é uma espécie de IPO descentralizado, onde as pessoas normais podem financiar os projetos. E óbvio que isso gerou centenas de fraudes também, projetos que não eram sólidos e que essencialmente equivalente a um mercado de IPOs desregulado. Então, 2018 foi quando ficou claro que 90% ou mais desses projetos não vingariam e o preço das criptomoedas despencou e tem sido bem mais baixo desde então. Agora a gente está vendo um pequeno ressurgimento do preço, mas 2018 e 2019 foram anos em que o preço estava baixo, a especulação estava baixa, o que foi muito bom para o amadurecimento da tecnologia. Então, sem aquela especulação, sem aquele ruído, projetos que não eram dos golpes, projetos que eram sólidos e que tiveram financiamento em 2016 e 2017, tiveram 2 anos para amadurecer a tecnologia e a gente tem várias promessas de que no ano que vem ou seguinte vai aparecer a terceira geração de blockchain, que é realmente um outro nível em termos de poder computacional e o que ela é capaz de fazer. Então, essa é a história. Agora, o que de fato a gente pode fazer com essa tecnologia? Óbvio que a primeira coisa que vem à mente são as operações financeiras, já que foi uma tecnologia que surgiu em torno de aplicações moedas, né? Microtransações é uma promessa que já está desde o início no Bitcoin, mas que foi difícil de implementar. Só agora começam a surgir os primeiros projetos que permitem que você transfira 1 centavo daqui para a China sem pagar taxa, coisas que, mesmo com a tecnologia que a Visa, Mastercard implementam, é muito difícil de fazer, porque a partir do momento que a transação fica muito pequena, o custo fixo já começa a comer e impossibilitar uma microtransação. Transferências internacionais é um outro exemplo em que a burocracia acaba impossibilitando o método tradicional. Eu, por exemplo, comprei meu laptop com Ethereum, que é essa criptomoeda. Eu estava na Suíça, tentei 2 cartões de crédito meu, um cartão de crédito da empresa. Depois de muita frustração, falei, eles aceitam Ethereum, vou tentar. E realmente foi bem mais suave, a burocracia bem menor, eu consegui comprar o laptop usando a criptomoeda. Não é a experiência de todo mundo, ainda é uma coisa chata de usar, e muitas vezes as pessoas tentam fazer o contrário e reclamam que o Ethereum não foi útil, o cartão de crédito foi mais eficiente. Então, ainda é uma competição. Existem vários projetos que atacam o que é chamado de unbanked, são as pessoas que moram em lugares sem infraestrutura e não têm o serviço que a gente associaria a quem tem uma conta bancária hoje em dia, e elas podem, só através das criptomoedas, ter quase todos os serviços de um banco, apesar de que isso ainda são projetos incipientes. Na indústria, como eu mencionei, esses softwares que são geridos por várias pessoas geram muita transparência. Na verdade, todo mundo sabe tudo que acontece na rede. Essa transparência e a imutabilidade, a resistência a ataques, faz com que blockchain tenha várias aplicações na indústria, na logística, onde um fornecedor pode querer comprovar sobre qualquer suspeita que um produto foi entregue na hora especificada, com as temperaturas durante o transporte que eram especificadas, ou em mercado de energia, em que as pessoas podem vender para o vizinho ou para uma rede local energia produzida localmente. Jogos de entretenimento têm crescido bastante a atenção à tecnologia blockchain, onde as pessoas são agora donos de assets que elas geraram no próprio jogo. Às vezes você está jogando um jogo, ganha uma espada especial, agora realmente você pode ser dono dessa espada, vender ela para alguém ou usar ela em outro jogo. Esse tipo de coisa já tem acontecido e não era possível enquanto as empresas que se viam como adversários ou competidoras não conseguiam cooperar o suficiente para fazer isso possível. E áreas de transparência, como governo
ou mesmo empresas que têm problemas de auditorias pesadas, problemas de compliance, é muito importante que você possa ter um histórico que você mesmo possa navegar e mostrar para um potencial auditor ou para as pessoas, no caso do governo, que aquilo ali foi o que aconteceu, mesmo você não poderia alterar o passado e forjar os dados que você está apresentando. Então, tem várias aplicações em transparência em geral. Então, agora eu passo para o Diego para ele continuar. Obrigado, Augusto. Como ele falou, a gente tem uma empresa que a gente está tentando desenvolver uma tecnologia baseada em pesquisa que a gente fez aqui. E a ideia da empresa é acabar com algumas limitações que ainda existem no uso da tecnologia de blockchain. Então, como Augusto falou, apareceu depois do Bitcoin o Ethereum, e uma grande diferença entre o Bitcoin e o Ethereum é que o Ethereum deixa que você não faça simplesmente transações simples, como transfira dinheiro daqui para lá. A ideia é você conseguir rodar uma aplicação no blockchain. Então, cada transação pode ter como se fosse um programa rodando, e isso abre inúmeras possibilidades. E é por isso que o Ethereum é o queridinho da galera que está querendo fazer aplicações para blockchain. Mas existe um problema em todo o blockchain atual, que é esse problema da escalabilidade. E a origem disso é que todas as transações que são feitas no blockchain são verificadas por todos os participantes do blockchain. Então, é como se você fosse num banco, e aí, quando você chega na hora de fazer a sua transação, todos os caixas do banco têm que verificar todos os depósitos e todas as retiradas, né? Você vê, imagina a fila que ia dar. Então, o que acaba acontecendo na prática é que a taxa de confirmação dessas transações acaba ficando muito baixa, e não é o suficiente para suprir a demanda que existe por transações globais, né? Então, acaba acontecendo também que o tempo que demora para você, desde você começou uma transação até ela ser confirmada, acaba sendo grande demais. E aí, o que você acaba sendo obrigado a fazer, você acaba sendo obrigado a cobrar muito caro por essas transações. Você acaba tendo que limitar o poder computacional que essas transações têm e quanto de memória que elas podem usar. Então, é como se você estivesse usando um ábaco, ao invés de um computador global, que era a visão que existia quando o Ethereum foi lançado. Um outro problema grande, que é uma barreira de desenvolvimento, é um problema de conveniência. E a realidade é que programas modernos, todo mundo aqui que programa sabe, são como se fosse um conjunto de componentes que você já estão prontos, esses componentes, você conecta esses componentes, né? Então, é como se esses componentes fossem os tijolos, ou aquelas peças pré-moldadas, e o sistema operacional por baixo fosse o cimento, né, que junta tudo. O programador é o cara que faz o projeto, né, da estrutura que você está querendo construir. Só que não tem um sistema operacional nos blockchains, né? Então, o que acaba acontecendo é que os programadores têm que fazer os próprios tijolos e acabam colando com cuspe, né, porque não tem como esses tijolos se conectarem bem sem o sistema operacional. Então, existe esse abismo entre o mundo centralizado e descentralizado, tanto em termos do poder das aplicações que você consegue rodar, quanto em termos da facilidade do processo de desenvolvimento, né, que quanto mais fácil é para o desenvolvedor, mais os desenvolvedores conseguem colocar suas ideias em funcionamento, realizar suas ideias. Então, isso é muito importante. E também na experiência oferecida aos usuários, né, porque eles têm que lidar com essas coisas que são coladas com cuspe, né? Então, a missão da nossa empresa é basicamente aterrar esse abismo. E, para isso, a gente desenvolveu algumas tecnologias de ponta e continuamos desenvolvendo. Então, a solução para esse problema de escalabilidade é o que a gente chama de consenso local, né? Então, a ideia é que, quando você está numa feira, só você e o feirante que estão envolvidos ali naquela transação, né? Você dá o dinheiro, ele te dá as frutas e acabou ali. Ninguém precisa ficar verificando aquilo. Então, o jeito de fazer isso no blockchain é você trazer as computações mais pesadas para fora do blockchain, e no que a gente chama de uma segunda camada. E então, apenas os participantes que estão envolvidos naquela transação é que vão verificar aquela transação. O blockchain, nesse caso, é usado como um juiz de última instância. Então, se houver alguma disputa, a gente vai invocar o blockchain para resolver essa disputa. E a nossa tecnologia garante que uma pessoa que seja honesta na disputa vai conseguir provar para o blockchain que é ela que está certa. Então, a gente é pioneiro nesse tipo de arbitragem automática. Nossa arbitragem é totalmente geral. Qualquer programa que seja rodado, você consegue verificar. E ela é justa e ela é eficiente. Você não vai perder um tempão tentando refazer a computação no blockchain. Então,
Então, quando toda a lógica complexa roda fora do blockchain, você está livre dessas limitações que eu mencionei antes, de escalabilidade, né? Você está livre tanto de limitações na execução quanto de limitações de custos. E isso tudo acontece dentro da nossa máquina virtual, que não é um brinquedo, é uma máquina virtual que implementa a plataforma RISC-V. Essa plataforma ela é adotada por várias empresas de grande porte, como Google, NVIDIA, estão investindo nessa plataforma. E roda Linux, né? Então, como a nossa plataforma roda Linux, os desenvolvedores usam todas as ferramentas que eles estão acostumados, as linguagens de programação, os servidores, as bibliotecas e tudo mais. Então, se você vai desenvolver alguma coisa para blockchain, venha falar com a gente. O nosso CEO está aqui hoje, se vocês quiserem marcar alguma reunião. Usem a nossa tecnologia. Realmente, blockchain não tem futuro sem uma tecnologia como a que a gente está desenvolvendo, que é essa ideia de você trazer tudo de bom que já está estabelecido para o mundo do blockchain. Então, obrigado. Estamos aqui. Pede ao seu CEO para levantar para a gente... tudo bom? Pergunta, gente. Bom dia. Pelo que eu percebi, tem a ver com os contratos inteligentes. Eu queria saber os impactos dessa tecnologia para a gente, porque a gente vê muito o hype e tal, assim, pelo menos não tanto com o que a pessoa mais está dentro, né? Blockchain, criptomoedas é mais... sai pouco. Mas quais os impactos que você acha que vai trazer para a gente mais para frente, especificamente dos contratos inteligentes? Então, o que você vai conseguir agora é poder fazer um contrato que dependa do resultado de uma computação geral, complexa, que está rodando dentro de uma máquina de verdade. Então, um exemplo que a gente acabou de lançar é um jogo de computador em que você joga e você faz um high score lá da vida, e aí você quer apostar contra a pessoa que seu score é maior do que o score dela. Então, a gente fez um programa de torneio em que você envia o log da sua execução dessa máquina e a gente verifica isso automaticamente. E é totalmente impossível fazer isso no blockchain hoje em dia, porque rodar essa máquina para ver se o seu score, né, se o seu placar está certo ou errado, seria exorbitante o preço. Então, a gente consegue fazer isso e se você, por exemplo, mentir, disser que o seu placar é maior do que ele é na realidade, o seu competidor vai conseguir provar para o blockchain que você está mentindo e vai levar a sua aposta. Então, é um exemplo de aplicação que é possível, mas tem muita aplicação no pipeline para sair, que não era possível antes, vai ser possível. Bom dia. Esse problema de desempenho, em geral, ocorre com tecnologia de rede de mineração, para buscar consenso. Para as outras redes, tipo EOS, que fazem aquela votação, a solução de vocês também pode ser usada? Então, EOS é um caso especial. Assim, eu sou filosoficamente contra o EOS porque não é descentralizado do jeito que o Bitcoin e o Ethereum é, né? Então, inclusive, está acontecendo esse problema de você ter esse consórcio de empresas que não deveriam se mancomunar, mas uma está comprando a outra, não tem como você verificar. Mas a concentração da mineração também no Bitcoin está grande para caramba, né? Tá quase grande. 50% é de chinês hoje em dia. Né? Isso. O ideal é você ter um tipo de mineração que não é por prova de trabalho, né? É por prova de stake. E aí isso tem novos projetos de blockchain que estão sendo lançados que são baseados em stake. E mesmo nesses projetos, você ainda tem esse problema de você verificar um bloco. Então, todo mundo que participa da rede tem que verificar se as transações do bloco são válidas ou não. Então, você não tem como incluir uma computação muito pesada nesses blocos, porque senão todo mundo vai ter que fazer. Então, o jeito é você tirar para fora e usar esse consenso local. Bom dia, Diego. Quando vocês implementaram esse consenso local, eu imagino que quando o pessoal foi fazer o desenvolvimento original do blockchain, eles pensaram nessas limitações que eles tiveram de transações. O que vocês acabam perdendo, se acabam perdendo, na hora que vocês implementam esse consenso local? Tem algum drawback na hora da... Então, é uma sinergia, na verdade, né? Então, existem determinadas coisas para as quais o consenso global é muito importante. Então, por exemplo, é importante você manter um consenso global a respeito do saldo de cada pessoa tem em Bitcoin. Isso não é uma coisa que você quer mexer. Não adianta eu concordar com você que eu tenho 1 milhão de bitcoins, entendeu? E aí, beleza, e agora isso não dá. Então, esse tipo de informação faz sentido estar em consenso global. Agora, se eu vou jogar uma partida de
pôquer com você e você ganha dinheiro de mim, não precisa o resto das pessoas estarem envolvidas com isso, né? Eu entro com você num consenso local a respeito do que está em jogo e a gente resolve entre nós dois mesmos. Então, assim, na verdade, uma coisa ortogonal. Pergunta, eu não sou especialista em blockchain, estou estudando, né? Mas eu vi notícias, por exemplo, a China e Rússia são dois países, por exemplo, que estão fazendo um esforço para tentar separar, criar barreiras, né, de fluxo com a internet, para controle estatal, enfim. Você acredita que isso pode ser um risco no futuro para, enfim, o livre fluxo de comercial e uso dessas criptomoedas no futuro? Você está falando de Rússia e China, tem um monte de coisa para a gente ficar preocupado, né? Assim, eu acho que, basicamente, você está falando de ditaduras que mantêm diversos controles e são contra a liberdade de expressão, contra a imprensa livre, então, certamente, se eles disserem que quem mexer com Bitcoin vai ser preso para sempre, é um problema, né? Então, sei lá, é uma questão mais política do que uma questão tecnológica, né? Se eles isolarem a internet do país inteiro, aí realmente não tem como brincar. Tem uma coisa que eu também não sou um usuário de Bitcoin, mas eu fico intrigado com o seguinte: como é que se mede a inflação em Bitcoin? Porque a moeda desvaloriza pra caramba, depois volta. Aí os bens vão tendo... Quer dizer, eu acho que até o governo mente na emissão de moeda, entendeu? E muito. Então você vê que, não pode. Como é que o dólar já deu essa disparada? Como é que você mede a inflação em Bitcoin? O cara diz que emitiu tanto de moeda, mas o preço cai. E não, aí? mas não tem como você mentir a respeito de ter emitido uma moeda. Então, não existe política monetária em Bitcoin. Sim, como é que Também você não existe avalia a política inflação? fiscal. Então não tem inflação. Então, não, claro, tem inflação em quem? Frente ao dólar. Qualquer outra moeda. Quer dizer, como é que você consegue... É um você, mercado por exemplo, livre. você tem um mercado, vamos supor, eu vou investir em Bitcoin. É o Como ideal. é que eu consigo estimar uma inflação em Bitcoin? Como é que você pensa isso? Você está querendo medir quantas as pessoas estão comprando. Qual a expansão da coisas. moeda? Qual é a base de expansão da moeda? A moeda está expandindo? A Tem moeda mais em circulação? Tem menos? Isso é verdadeiro? Não, isso é claramente? mais, como eu te falei, não tem como você mentir a respeito da disponibilidade de bitcoins. Isso é uma coisa que está no protocolo. Mas é complexo varrer o... Não, isso é muito simples. O número de bitcoins que existem é uma coisa que cada bloco que é minerado gera um número de bitcoins específico e eles passam a estar disponíveis. Agora, existe um problema um pouco complicado, que você pode ser uma das grandes baleias de Bitcoin, que você tem uma grana do caramba em Bitcoin, e aí você perde a sua senha. Pô, não, então... Aí você acabou de tirar do mercado uma certa quantidade de Bitcoins. Certo. Não, mas o resto é o próprio mercado que decide. Se as pessoas acham que Bitcoin tem um valor, é como o dólar. Mas é é como o auditável? real. Quer dizer, dá para auditar? Eu consigo dizer? Eu Totalmente tenho auditável. essa quantidade. É aberto. No momento, num tempo, que o tempo conta, num tempo hábil. É totalmente aberto. Eu sei todo o histórico de todas as transações que foram de todos os lugares para todos os outros em Bitcoin. É muito melhor do que o mundo real. O Diego, você disse que o sistema de vocês garante que o mais honesto, a pessoa honesta, vai, enfim, ganha. O que isso é? Um teorema? Como é que vocês conseguem isso? Bom, eu estou adorando isso, porque assim, eu tento convencer o Marcelo que todo programa de computador que eu escrevo é um teorema, e até é a primeira vez que eu vejo ele reconhecer isso. Então, mas, de fato, é uma prova matemática de que você está certo. E trocando em miúdos rapidinho, para saber como é que a gente concorda a respeito do estado inicial da computação. A gente discorda a respeito do estado final da computação. Então, eu pergunto qual é o estado da computação no meio do caminho. Aí você ou concorda ou discorda. Né? Se você concordar, o problema está aqui no começo. Se você discordar, o problema está no final. E a gente vai fazendo essa busca binária até chegar numa instrução que a gente concorda antes e depois. Essa instrução a gente faz no blockchain. E aí acabou o problema, porque o blockchain sabe quem estava mentindo e quem estava falando a verdade. Se a gente não garante que, se duas pessoas estiverem mentindo, o problema é delas, né? O consenso é local. Agora, se uma pessoa estiver falando a verdade, ela vai conseguir provar para o blockchain que ela está rápida e em tempo logaritmo em relação ao tempo da computação inteira. Ok, vamos agradecer ao Augusto e ao Diego mais uma vez.